Pessoal do terceiro eixo, vamos comentar um pouquinho de matemática, que é a teoria e algumas questões que estão no trabalho de vocês. O primeiro assunto é a distância entre dois pontos. Aqui tem um gráfico, o eixo X, eixo Y, aqui está o ponto A e o ponto B. Como calcula a distância entre A e B? Aqui pode ver que a gente formou aqui um triângulo retângulo, tá? A distância entre A e B eu posso calcular pela hipotenusa, está em vermelho aqui, que é a hipotenusa do triângulo. A hipotenusa seria um cateto ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, seria um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Essa distância AC seria o x de C menos o x de A. A distância BC seria o y de B menos o y de C. Então, passando aqui, a distância entre A e B seria o x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. E a gente vai chegar nessa formulinha aqui. Aqui tem um quadrado, a gente vai jogar a raiz aqui para tirar o quadrado aqui. Então, a distância entre A e B vai ser raiz quadrada da diferença entre as abscissas, que é o x de B menos x de A ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas, que seriam o YB menos o YA ao quadrado. Essa fórmula a gente vai usar para calcular a distância entre dois pontos. Ponto médio de um segmento e condição de alinhamento de 3 pontos. Dados os pontos A e B, mesmo gráficozinho, ponto A e B. Como que a gente calcula o ponto médio? O ponto médio divide o segmento ao meio. Tá? Então, seria o ponto A, seria o XA e o YA. Ponto B, seria o XB e o YB. O ponto médio, como calcula? Nada mais é do que a média das abscissas. Eu calculo a abscissa do ponto médio. E a média das ordenadas, eu calculo a abscissa da ordenada. Ou seja, o x do ponto médio seria o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. E o y do ponto médio seria o y do ponto A mais y do ponto B dividido por 2. Tá? Depois a gente vai resolver algumas questões. Condição de alinhamento. 3 pontos, quando eles estão alinhados, eles formam uma reta. Se eles não estiverem alinhados, eles formam um triângulo. Tá? Então, dados os pontos A, XA e YA, B, XB, YB e C, XC e YC, distintos no plano, diremos que os pontos são colineares se o determinante abaixo for igual a zero. Então, a gente vai montar o determinante com os pontos XA e YA do ponto B, XB, YB e do ponto C, XC, YC. Se o determinante for igual a zero, a gente pode afirmar que os 3 pontos A, B e C estão alinhados. Tá? Essa é a condição de alinhamento, que tem uma questão para resolver também, uma ou duas. Coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Para determinar o coeficiente angular, a gente vai usar essa formulinha. A gente vai chamar de M, o coeficiente angular, que é a tangente de alfa. Esse alfa é o ângulo entre a reta e a abscissa. Tá? Aqui, ó. Tá o x, o alfa é esse. Tá? Nesse caso aqui, essa reta é paralela ao eixo x. Então, o alfa é igual a zero. Não tem nenhuma inclinação aqui. Tá? Aqui é perpendicular. Então, o alfa é igual a 90. E aqui o alfa é maior que 90. Tá? Como que calcula a tangente, que é o coeficiente angular? Calculando delta y sobre delta x. O que é delta y? É o y do ponto B menos o y do ponto A. O que é delta x? É x do ponto B menos x do ponto A. Tá? Tem exercícios que a gente vai resolver. Equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta
é y igual a m vezes x mais n, onde x e y são pontos da reta, tá? É um determinado ponto. M é o coeficiente angular, tá? Que é o que a gente aprendeu a calcular na teoria anterior ali. E o n é o coeficiente linear, tá? Então x e y são pontos da reta, m coeficiente angular e n coeficiente linear. Vamos às atividades. A primeira atividade é o seguinte: indique os valores dos coeficientes angular e linear a partir da equação reduzida da reta. Então aqui é dada a equação reduzida da reta. O que é o n? O m é o número que multiplica x, tá? Pode ver aqui na teoria que o m está multiplicando o x. Então, o m para nós aqui vai valer 3, é o coeficiente angular. E o n é o número que está sozinho aqui, que é termo independente. Então, o n vai ser menos 5, é o coeficiente linear. Essa questão está no trabalho de vocês de matemática. Letra B. Y igual a menos x mais 2. O que está multiplicando o x? É um número negativo aqui, menos 1. Tá? Quando é 1, não precisa escrever. Então, seria o m é igual a menos 1. É o coeficiente angular. E o n, que seria um n minúsculo, né, é igual a 2. A questão número 2. Calcula a equação reduzida da reta que intercepta os pontos P, menos 1, 4 e Q, 2 e menos 2. Então, para a gente calcular a equação reduzida da reta, a gente vai ter que saber o m e o n. O m, como calcula o m? A gente viu lá na teoria que é delta y sobre delta x. O que é delta y? Seria o y do ponto de um ponto menos o y do outro ponto. O que é delta x? Seria o x de um ponto menos o x do outro ponto. Então vai ficar menos 2, menos 4. Tá? Menos 2, menos 4. E o delta x seria o primeiro valor aqui. Então seria 2 menos menos 1. Tá? Esse menos aqui é negativo, então aqui tem menos menos 1. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Menos com menos aqui vai dar mais. 2 mais 1, 3. Então o m dá menos 2. Então a equação já vai ficar assim: y é igual a menos 2x mais n. Mas agora eu tenho que saber esse n também, tá? Para eu ter a equação reduzida. Para isso eu vou utilizar um desses pontos. Vamos utilizar o ponto P. Menos 1 e 4. Então eu vou substituir o x por menos 1 e ao mesmo tempo o y por 4. Então vai ficar 4 é igual a menos 2, que é a equação já aqui, o m é menos 2, né? O x é menos 1, mais n. Então vai ficar 4 igual a menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais n. Tirando o valor de n, vai ficar 4 menos 2, que dá 2. Então a equação reduzida da reta vai ficar essa: menos 2x mais o n. Mas quanto que vale o n? 2. Então vai ficar menos 2x mais 2. Tá? A equação reduzida da reta é a solução da equação 2 que está no trabalho de vocês. A equação 3. Determinar a equação reduzida da reta também, que passa por os dois pontos agora. A, 0 e 1 e B, 6 e 8. A equação reduzida da reta é desse tipo: y é igual a mx mais n. Primeiro a gente vai calcular o n. Se eu tenho dois pontos, calcular o n, o m é só fazer essa regrinha aqui. Seria 8 menos 1, que é os y. O y do ponto B e y do ponto A. 8 menos 1 sobre, agora o x, 6 menos 0. Então isso daqui dá 7 sobre 6. Esse é o valor de m, deu uma fração. Então a equação já vai ficar assim: y é igual a 7 sobre 6 no lugar do m, vezes x mais n. Só que a gente tem que saber esse n. Para isso a gente vai usar um dos pontos. Pode ser o ponto A ou pode ser o ponto B. A gente vai utilizar o ponto A. O ponto A, quando o x vale 0, o y vale 1. Então o y está aqui. O y vale 1. E o x vale 0. Mais n. 7 sobre 6 vezes 0 dá 0. Então o n vai ficar igual a 1. Então a equação vai ficar 7 sobre x. 7 sobre 6 vezes x
mais o valor do N, que é 1, mais 1. Tá? Essa é a terceira questão do trabalho de vocês. Depois eu vou gravar mais vídeos e estou, durante a semana, postando outros vídeos para vocês, tá bom?